né, um ponto de pregação, se tem um pregador, e se tem um pregador, alguém que a gente entenda que que se preocupa em aprender a palavra de Deus. Né? O texto que eu quero começar falando com vocês está em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Né? Foi a ordem de Jesus para todos, né? Portanto, ide, fazei discípulos, né, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, foi uma delegação de autoridade, todos os dias, até a consumação. A gente falou também a semana passada sobre a diferença de aconselhamento e de discipulado. Mas eu quero trazer um pouquinho essa perspectiva de um chamado para todos. O aconselhamento, o aconselhamento ele ensina o caminho correto de se resolver problema, né, para as pessoas que não sabem e também para as pessoas que, embora sabendo, fizeram errado e precisam da reconstrução. Tá? Então a gente vai estar criando um ambiente um pouco mais abrangente sobre o aconselhamento para pastores, líderes e leigos, ou seja, para todos aqueles que estão, né, dentro desse módulo chamado igreja. Então, assim, o aconselhamento, o ensino, o discipulado é para todos os cristãos. E a gente vai continuar falando sobre a importância do aprimoramento dentro desses ministérios, mas falando especificamente do aconselhamento, tá? Mas algo para todos. Até porque o primeiro ponto fala sobre ajudar uns aos outros, ajudando uns aos outros. Ajudar as pessoas é um dever de todo cristão, né? Estamos envolvidos com alguma forma de aconselhamento todos os dias. Então, amados, se nós aconselhamos todos os dias, nós precisamos entender mais e mais a importância dessa prática. E na medida que nós entendemos o quanto é importante o aconselhamento, o ensino, o discipulado, a gente acaba buscando aprimoramento todos os dias, né? Então, buscar aprimoramento, buscar o conhecimento, buscar mais detalhes sobre o aconselhamento, nos dá condição de fazer isso da forma que Deus quer que nós façamos. Nós estamos sempre guiando as pessoas de alguma forma, nós estamos sempre encorajando as pessoas de alguma forma, nós estamos sempre exortando as pessoas de alguma forma. Quem são as pessoas? Gente, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos. A gente sempre está aconselhando ou ensinando pessoas maduras, jovens, né? Em várias situações, nas suas angústias, nas suas dores, nas suas perdas, nos seus relacionamentos e principalmente no término dos seus relacionamentos. Quando a gente fala sobre pastores, líderes e leigos, por que a gente coloca da importância de todos estarem envolvidos nesse aprimoramento, né? Nessa busca por conhecimento para poder estabelecer o aconselhamento? Porque, amados, mesmo que se tenha muitos profissionais, técnicos, né, como psicólogos e tudo mais, e pastores, é muito mais fácil que uma pessoa vá procurar ajuda em um amigo, em alguém que ele conheça. Vocês concordam? Até por muito pouco tempo atrás, quando se perguntava na igreja de que maneira você conheceu Jesus, a resposta, na sua maioria das vezes, era: eu conhecia a Jesus por conta de um amigo. Essa é a realidade de todo mundo. Aqui, quando a gente fala sobre a Church, todo mundo aconteceu por conta do Antônio Júnior, que conheceu o Lamartine e acabou chegando na Church, né? Mas, de um modo geral, quando se perguntava isso antes da pandemia, a resposta: como que você conheceu Jesus? Como que você aceitou Jesus? A grande maioria das pessoas falava assim: por conta de um amigo. Ou seja, é muito mais fácil um conhecido conhecer Jesus através da nossa vida do que ele chegar num pastor. Então, assim, o trabalho de uma célula, o trabalho, quando a gente fala assim, toda casa, uma igreja, que é muito mais fácil uma pessoa ir na tua casa ou alcançar Jesus através de uma reunião de uma célula na tua casa, ou de uma alfa, o nome que se dá agora,
do que ela ir diretamente numa igreja. E quando ela chega na tua casa, o que ela vai ouvir? Então, para que se tenha em toda uma casa uma igreja, eu tenho que ter em toda casa um pastor, um líder. Mas quando a gente fala nisso, a gente sempre pensa na pessoa distante. Não. O aconselhamento, a capacidade de ensino, a capacidade de restaurar caminho, ela tem que estar diretamente relacionada ao conhecimento da palavra de Deus. Então, para que a gente tenha um aconselhamento cristão, para que a gente possa exercer esse ministério, é preciso de 3 coisas, ou de 3 personagens. Primeiro, o conselheiro. Segundo, o aconselhado. E o outro personagem, né, ou a outra coisa, é a palavra de Deus. Não dá para a gente falar sobre aconselhamento cristão, não dá para a gente falar sobre nenhuma técnica de conselho cristão ou de ensino que não tenha a palavra de Deus sendo exercida pelo personagem do conselho, do conselheiro. Então, a nossa visão tem que estar nisso. Para que eu seja um conselheiro cristão, eu tenho que me aprimorar no conhecimento da palavra de Deus. Né? É fundamental. Né? A gente vai falar ainda hoje um pouquinho sobre técnicas de aconselhamento. Né? A ideia não é entrar profundamente nessas técnicas, eu nem quero fazer isso, porque acho que cria muito mais confusão, mas é importante a gente falar, tão importante quanto, né? A gente, Deus cura. Não, Deus cura, mas existe a medicina. Né? A gente pode falar sobre o aconselhamento debaixo da unção, debaixo do Espírito Santo, mas também a gente pode falar sobre as técnicas de psicologia. Eu não preciso, uma coisa não elimina. Mas para que essas coisas sejam eficientes no aconselhamento cristão, né, elas precisam estar totalmente validadas dentro da palavra de Deus. Tá? Só para recapitular, né, um bom aconselhamento, um bom conselheiro, né, permite ser aconselhado. Então, o aconselhamento começa em mim. Então, é algo que a gente tem que sempre estar pensando, ou sempre estar buscando. O aconselhamento, o ensino, a vida cristã, o bom relacionamento. Né? Antes que eu tenha um relacionamento horizontal com outra pessoa, eu tenho que ter um relacionamento vertical. Um relacionamento que tem que começar comigo. Tá? Então, isso a gente falou bastante semana passada. A gente falou sobre a importância de ter um conselheiro. Tá? Eu deixei com vocês um questionário. Algumas pessoas já mandaram, eu já comecei a ter uma abordagem de relacionamento, conversar um pouquinho sobre aquilo. Algumas ainda não fizeram, eu gostaria muito que todos fizessem, para que a gente possa, pelo menos, abrir, né, um bate-papo, né, naquilo que diz respeito àquilo que a gente falou sobre questionário. Né? Então, o aconselhamento começa em mim, tenha um conselheiro, tá? Para que você possa se abrir, que você possa conversar sobre as tuas coisas e sobre as coisas que dizem respeito ao aconselhamento que você está fazendo, o ensinamento que você está tendo. E, por fim, não queira resolver tudo. A gente falou sobre isso, alguém perguntou isso a semana passada. Né? Tem coisas que eu não sei lidar? Não fica preocupado e nem é essa a questão. Né? Compartilha, chama alguém que fala assim, poxa, eu tenho uma situação que eu não consigo lidar. Traga alguém para perto, traga um especialista para que ele possa te auxiliar. Né? A questão, o nosso objetivo não é saber tudo, não é querer resolver tudo. O nosso objetivo é fazer com que aquela pessoa ela alcance o conhecimento de Deus, aquilo que Deus ensina sobre o aspecto de aconselhamento. Tá bom? O próximo ponto a gente quer levar em consideração personalidades diferentes. Né? Pessoas diferentes. Gente, no âmbito do aconselhamento, isso é importante nós levarmos em consideração nós e a pessoa que está sendo aconselhada. Tá? Eu não sou igual ao pastor Beto, ele tem características que eu não tenho. Né? A Ângela é diferente da Eunice, tem características distintas uma da outra, mas todos nós podemos ser conselheiros. E nós precisamos levar em consideração isso, no que diz respeito a quem aconselha, e também a gente tem que pensar naquela pessoa que está sendo aconselhada. Então, cada um tem uma forma. Tem pessoas que são mais tímidas, talvez seja muito mais difícil você fazer ela falar. E muitas vezes nós somos tímidos. Mas, gente, a gente não pode permitir que isso impeça
a nossa prática, o ministério que Deus tem para nós, ou as ferramentas que Deus tem para que nós possamos levar a pessoa a ter uma vida plena. Então, personalidades distintas com maneiras e modos diferentes de abordar pessoas e problemas. Tá? Quando eu tenho uma maneira de abordar. Talvez eu possa ter um pouco mais de facilidade, a Graça talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas a gente não pode colocar isso como um empecilho, né? E abordar problemas diferentes. Tá? Então, leve sempre em consideração isso. No seu relacionamento com pessoas, sempre considere pessoas diferentes, que têm perspectivas diferentes. A maneira que eu falo vai ser recebida de uma maneira diferente pela Ângela, uma maneira diferente pelo Beto, uma maneira diferente pela Eunice. Então eu tenho que ter cuidado ao falar para que eu possa falar da forma correta, mas eu também tenho que me preocupar com quem eu estou falando. Porque cada um tem uma formação diferente. Eu tenho que levar isso em consideração, eu tenho que trabalhar isso. Tá? Então, por conta da minha personalidade, eu tenho que ficar de olho na minha personalidade, meu jeito de ser. Né? E eu tenho que ficar de olho na personalidade da pessoa que eu tô ministrando. Tá bom? Outra questão, respeitar a individualidade. Né? Voltando nessa questão do jeito de cada um, dos temperamentos de cada um. Né? A gente vai falar sobre temperamento numa das aulas. Né? Respeitar a individualidade. Né? A individualidade de cada pessoa não pode ser abafada. Ela deve ser canalizada de tal maneira que cada um seja eficaz como ajudador, no caso do conselheiro. Né? E cada um tem um jeito, e se a gente abafa isso, a gente acaba roubando um pouco, né, a sensibilidade da orientação do Espírito Santo. Né? Isso seja na medida que eu vou ministrar a pessoa, né, e por ser um aconselhamento cristão, orar para que essa pessoa, no jeito dela, da maneira dela, também possa ouvir a voz do Espírito Santo. Tá? Então, esses dois pontos falam sobre as características de cada um. Tá? Para que a gente não atropele. Poxa, a pessoa é calada, tá difícil. A gente fala muito isso no encontro. Muito isso no encontro com Deus. Quando você está ministrando um encontro com Deus, cada um está recebendo de um jeito, naquilo que Deus tem preparado para aquela pessoa. Na primeira ministração, a pessoa ouve, está com o coração fechado. A segunda pode estar ouvindo, está com o coração fechado. A terceira, depende, só na última ministração o coração vai abrir. Por muitas vezes a gente ficava ansioso. Fala, poxa vida, cara, a coisa não está acontecendo, a coisa não está acontecendo, a coisa não está acontecendo. Né? Deus tem um tempo, eu preciso estar sensível ao tempo de Deus, e eu preciso estar sensível ao tempo de cada pessoa. Né? Quando eu falo sobre a pessoa que está sendo aconselhada, né, tá muito claro, cada um tem um jeito, cada um tem um problema, cada um tem uma dor, o cara não está sentindo à vontade, o cara não está à vontade na sala, o cara não está à vontade, né, por conta de uma série de situações. Mas nós precisamos também entender o nosso time. A gente precisa entender o nosso jeito. Não é porque eu não falo tanto quanto o Rui. Significa que eu não posso fazer. Tá? Então, é um ponto importante no aconselhamento. Né? Até porque, gente, ajudar as pessoas é uma marca do cristão. E todo cristão deve ter uma solicitude prática e sacrificial, né, com as necessidades dos seus aconselhados. Né? Separei alguns textos aqui da apostila que fala sobre essa questão, de a gente ter isso no coração claro para estar ajudando as pessoas e cada um do seu momento, do seu jeito. Alegrando com os que se alegram, chorando em empatia apoiadora com os que choram, edificar-se mutuamente, admoestar-se uns aos outros, encorajar os desanimados, ajudar os mais fracos, ter paciência com os que se cercam, né? E fazer o bem para todos. Então, alegrar-se com os que se alegram, Romanos 12, 15. Edificar-se mutuamente, né? 1 Tessalonicenses 5, 11 a 14. Né? E cada um tem um jeito, cada um tem uma necessidade, cada um vai precisar de uma abordagem. Né? Porque um está chorando, o outro está se alegrando, outro precisa de admoestação, outro precisa de encorajamento, outro está desanimado, né? Um está fraco. Para um você vai ter que ter paciência,
né? Mas para todos, né? Uma marca do cristão é, através do aconselhamento, fazer o bem. Com empatia, com calor, com autenticidade, mas sempre considerando a personalidade, né? Que nos leva a ajudar uns aos outros. Amém, gente? Alguma pergunta nessa questão? Da minha personalidade e da personalidade da pessoa que está sendo aconselhada, né? Você tem 2 filhos. Um vai receber aquilo que você vai falar de um jeito e o outro vai receber. Se a gente coloca os dois, compara como se fossem iguais, talvez você fique frustrado com aquele que talvez não ouviu tanto, né? Isso é super importante. Muitas vezes, quando nós nos frustramos, a gente fecha o nosso coração. A gente perde, talvez, a liberdade ou a oportunidade de dar mais um passo. Porque você fez uma comparação só por conta de uma primeira experiência num primeiro momento. O conselheiro tem que considerar, né, o jeito de cada um. Isso é uma perspectiva que acho que a grande maioria, de modo geral, acaba levando em consideração. Mas você também precisa trabalhar o teu jeito de ser. Se você é mais ansioso, quando a resposta não vem, de repente você começa a achar que aquilo não está legal. E você fecha o teu coração para um próximo passo. Ou você começa a achar que aquele trabalho não está cumprindo o papel. Então, nem tanto para um, nem tanto para o outro, a gente tem que levar em consideração quem nós somos e quem a pessoa é. O próximo ponto, gente, é nós termos cuidado, né, em relação ao desejo de ajudar, mas em especial o aconselhamento. De um modo geral, a gente pode pensar que realmente a gente quer ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas no intuito de elas aliviarem o seu sofrimento, fazendo com que elas se tornem discípulos de Jesus, discípulos desembaraçados. Mas existe uma questão que é sempre importante a gente avaliar, né? A motivação, né, do nosso coração. Tá? A gente, em primeiro momento, a gente falou sobre as nossas características, né? Mas agora eu estou falando sobre motivação, né? Que a gente tem que se perguntar e tomar cuidado. A nossa motivação qual que é? Ajudar as pessoas a se livrar do sofrimento, tornar elas discípulos de Jesus. Mas pode haver uma motivação errada e muitas vezes uma motivação maligna. Sentimento que o inimigo coloca no coração de um conselheiro ou de alguém que queira exercer essa atividade ministerial. Mas eu sempre vou focar, amados, isso tudo em relação a tudo aquilo que diz respeito ao nosso relacionamento. E pegando o que o Beto falou, toda casa é uma igreja, porque o nosso primeiro ministério começa na nossa igreja, na nossa casa, né? A nossa igreja começa na nossa casa. Então, a abordagem que eu estou falando sobre motivação, muitas vezes acontece dentro da nossa casa e muitas vezes para as pessoas mais perto. A gente precisa tomar cuidado e avaliar o nosso coração sempre. Isso tem que ser um trabalho feito por todo cristão. Por exemplo, avaliar o nosso coração, se a necessidade que se tem é de se sentir importante. Se é de se ter desejo em ter poder sobre os outros. Se você tem, às vezes, dificuldade para falar em público, ou você aproveita isso como uma oportunidade de falar abertamente com os outros. Ou criar um ambiente de conselho, de aconselhamento, só para você saber sobre a vida dos outros. Pastor, você está pegando pesado? A ideia é essa mesmo, gente. A gente tem, como está escrito lá em Hebreus 12:1, portanto, nós também, que estamos sendo rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está sendo proposta. Então, a gente tem que avaliar o nosso coração, para que não haja nele nenhuma motivação errada, nenhuma necessidade de ser importante, nenhum desejo de ter poder sobre os outros, que não tenha nenhum outro sentimento que não seja o de ajudar as pessoas em relação aos seus sofrimentos
e torná-la discípulos de Jesus. Qualquer outro sentimento, isso vai vir, é uma avaliação pessoal, muito pessoal, né, de vaidade, né, muitas vezes por conta de uma baixa estima, você procurar uma oportunidade de ser aceito. Amados, isso caminha muito perto, né? Isso caminha muito perto. E Romanos 12, de 1 a 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Eu gostaria de que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão, essa última que eu falei aqui. Vocês acham que é possível eu ter uma motivação errada fazendo uma coisa boa? Gente, vocês vão ficar quietos, o Beto vai ter que falar de novo, gente. Já, tá certo isso. Vocês acham, alguém acha possível eu fazer a coisa certa com a motivação errada? É possível? É possível tanto assim quanto o inverso também, né? Fazer a coisa errada com a motivação certa. As duas coisas são possíveis. Mas fazer a coisa certa com a motivação errada, ela é perigosa porque aparentemente está correta, né? Aparentemente está correto. Isso, numa perspectiva pessoal, Tadeu, ela é muito importante. Porque você está caminhando, parece que está tudo certo, né? Tem exemplos de Jesus, né? Do camarada dando esmola, dando oferta, coloca lá, fala assim, essa mulher só colocou uma moedinha e o que ela fez é melhor que todo mundo fez. Né? O erro não estava na atitude de dar moedinha, mas na intenção daqueles camaradas de fazer isso. Agora, a gente está falando sobre os fariseus, aquelas coisas todas, mas e nós? Né? A gente pode estar fazendo alguma coisa bacana por conta de uma motivação errada? É que, na verdade, eu creio assim, pastor, que tomando esse tipo de atitude, né, de uma boa intenção numa situação que talvez você não tenha um parâmetro do que pode ocorrer futuramente, então o reparo de um erro pode ser muito pior ou muito maior do que a própria situação, entende? Então, o ideal seria checar todas as informações, né? O máximo possível, explorar e também com a sabedoria do Espírito Santo para poder conduzir, porque muitas vezes vai muito afinco na situação e acaba não entendendo que esse sentido que foi colocado, né? Você colocou perfeito, né? Eu tenho que ter muito cuidado na maneira que eu esteja ministrando a pessoa, porque assim, realmente um conselho mal dado, Fran, pode fazer um buraco muito maior na vida da pessoa. Mas nesse caso específico, né, quando a gente fala sobre avaliação da nossa motivação, é uma coisa que diz respeito a nós. É um cuidado que eu tenho que ter comigo, né? Eu posso, em relação à pessoa, eu estou dando a palavra, eu quero ser um conselheiro, eu quero ser um pastor, eu quero ser um professor, eu quero ter um ministério na igreja, eu quero falar, mas o que está por trás disso não é uma motivação de restaurar vidas e levar vidas até Jesus. Posso dar um exemplo? Pode. Dar um exemplo? Eu não vou falar o nome das igrejas. Me ajude, lógico, por favor. Mas tem muitas igrejas que fazem um trabalho bacana com a motivação errada. Ok. Até pensando em dinheiro. Ok, perfeito. Mas estão fazendo um trabalho, acabam fazendo um trabalho bacana, acabam atingindo um monte de gente, mas tem uma motivação errada. Perfeito. Pensando em grana, pensando em... Quando a gente fala dessa questão financeira, é legal. Eu vou ajudar uma pessoa, mas eu quero que ela saiba que fui eu que ajudei. O que a Bíblia fala sobre isso? Que a tua mão direita faz, a tua esquerda não fica sabendo. No fundo, o cara está chamando para si, eu quero ser aparecido, eu quero ser importante. Tá? Né? Mas em relação ao aconselhamento, em relação a ensinar, em relação ao ministério de um modo geral. Né? Quando a gente está falando sobre o aconselhamento, é importante que a gente sempre olhe para nós. Eu falei logo no começo, que o aconselhamento começa em nós.
Mas muito daquilo que a gente vai receber de Deus, né, vai ser naquele momento do Mateus 6,6, daquele momento onde você para, você ora, você conversa com Deus, você começa a tentar avaliar o que você está fazendo. Cara, será que eu não estou sendo ativista? Será que eu estou fazendo por fazer? Eu vou na igreja por ir? Eu fui na igreja. Mas e aí? Eu fiquei conversando, eu fiquei no celular, eu fiquei criticando. Agora, em relação às nossas atitudes, pastor, mas poxa, é importante eu pensar nisso? Eu acho que é fundamental. É a sintonia Mas eu fina. posso complementar? Porque eu acho o A seguinte, gente quando deve, eu Beto, pelo penso, amor de Deus. quando eu penso na questão do aconselhamento, eu penso muito numa palavra, que é maturidade espiritual, que está junto com a relação com o Espírito Santo, com relação com... Agora, por que é citado nesse trecho aí da nossa apostila, Romanos 12, 1 e 2, né? Porque justamente nós não gostamos de pensar nisso, mas quando nós nos convertemos, nós somos muito mais emoção e carne do que espírito. Por isso que ele diz, não se conformeis com o mundo, né? Você tem que renovar a mente. Então, o natural nosso é ter um pensamento errado, é ter uma mente errada mesmo. Se nós não nos confrontarmos, o nosso natural é ter uma mente errada. Perfeito. A gente tem que lutar até contra o elogio. Você recebe um elogio, qual é o natural nosso? Se a gente bobear, orgulho, soberba, isso é o natural. Nós não gostamos de pensar nisso, mas a primeira condição nossa é realmente ter expectativas erradas, motivação errada. E para isso é que a gente precisa lutar. E muitas vezes a gente olha e fala assim, não, nós somos crentes, é difícil não ter essa motivação. Não, a igreja é o hospital. Nós estamos em processo, santificação. O normal nosso é ter essas emoções erradas mesmo. Por isso que nós estamos lutando. Então, nós vamos ter... Por isso que tem essa aula dizendo, olha, não se esqueça que está escrito em Romanos, não se conformeis com o mundo. Você não é mais do mundo, porque naturalmente você vai ter orgulho, soberba e disputa. Vai ter. Vaidade. É normal. Vaidade. Vai ter. Se a gente eu tem... posso só, pastor, Pode, claro. complementar. Eu creio que quando fala em Romanos 12:1, principalmente, né, que fala que nós somos cercados de uma nuvem de testemunhas, e Paulo cita no capítulo anterior, no capítulo 11, né, vem listando, muitas vezes se esbarra nessa informação assim, mas foram homens falhos, mas ali a questão não é da falha e da comparação, né, porque muitas vezes a gente se compara, pastor tal tá muito ativo, a irmã tal tá orando muito, tá participando muito. A inclinação do coração referente a isso, né? Porque, como fala, a renovação da mente é ouvir a palavra de Deus, né? Então, como nós estamos dispostos nessa inclinação do coração de querer mudar, para que nós se tornamos também nuvem de testemunhas acerca de outras pessoas, né? Então, eu creio que o principal também é de Provérbios, que é guardar o nosso coração. A partir do momento que a gente começa com esse princípio de guardar o coração e olhar para essa nuvem de testemunho que pessoas também foram movidas pela inclinação daquilo de estar em obediência ao Senhor, de uma metanoia, né, de mudança, isso daí também se torna uma nuvem de testemunha para quem nos acerca e principalmente na parte do aconselhamento, né? Perfeito. É interessante a gente falar bastante sobre isso, guardar o coração. Porque talvez, gente, assim, numa questão prática, não seja algo que nós façamos muito. De parar e pensar, poxa, o certo que eu estou fazendo, eu estou com a motivação correta? Porque quando eu falo que o aconselhamento começa em mim, tão importante quanto a pessoa que ser aconselhada, foi o que a Fran falou no começo. Se eu não tomar cuidado, eu posso fazer um estrago muito maior no coração. Então a gente tem que, cara, procurar tudo aquilo que a gente pode para cada vez mais a gente se apresentar para Deus de forma desembaraçada. E uma das coisas, considerando a explanação que o Beto fez, muito bacana, amados, nós somos um poço de carnalidade. Se nós não cuidarmos do nosso homem humano, né, esse cara carnal, cheio de emoção, cheio de sensibilidade, cheio de vaidade, cheio de egoísmo, né, a gente pode ser levado. O Beto falou de uma coisa interessante, o elogio. O elogio.
Gente, de verdade, eu não sei se isso é folclore, mas a gente ouve falar, é porque eu nunca li isso, né? Mas, por exemplo, o Billy Graham, ele tinha um camarada, ficava atrás dele, sempre falando para ele, eu não sei se o Beto já ouviu isso, né? Quando ele subia, o Billy Graham pegava para 120 mil, 200 mil pessoas. Billy Graham, você não é nada, tá? Quem está fazendo tudo isso é Deus. Calma, guarda teu coração. Guarda teu coração. Guarda teu coração. Né? Então, às vezes, quando a gente vou elogiar, às vezes está fazendo um mal para a pessoa. Né? Quando você exalta muito. O Lamartine, ele terminou a ministração dele nesse domingo falando justamente, falou, gente, eu sou humano. Eu erro. Não me coloque num pedestal, porque o dia que você fizer isso, simplesmente não é você. Eu posso cair e você pode cair. Na verdade, quando ele fala Paulo, isso... né? Oi? O exemplo de Paulo, que ele conta que foi até o terceiro céu, e Deus colocou o espinho na carne dele para ele lembrar quem ele era, para ele não se gloriar. Porque ele teve, né, uma ministração diretamente de Jesus Cristo. Olha, baixa a tua bola aí para você lembrar que você... Então, a gente tem que estar sempre lembrando, né? Sempre. Agora, assim, gente, a gente está num curso de liderança, a gente está torcendo mais a toalha, a gente está espremendo mais. A nossa conversa aqui, ela tem que estar nesse nível. Né? A gente não pode só pensar em fazer. A gente está falando muito em como fazer. E o como fazer, a gente está buscando coisas do nosso sentimento. Então, esse trabalho de a gente pensar, né, com essa perspectiva de cuidado, né, em sintonia fina, é fundamental. Estou fazendo certo. Legal. Passo bom. Mas qual motivação? Eu quero ser reconhecido? Eu quero que todo mundo saiba que eu sou bom? Mas, poxa, ou se a gente procurar mais, é porque eu tenho uma autoestima ruim? Ou eu quero ser um líder? Eu quero ser alguma coisa que eu nunca fui? Gente, a igreja é um lugar onde encontra muito isso. Mas a ideia aqui, gente, não é crítica. Né? Não estou criticando. Né? A gente está colocando uma situação que a gente precisa muitas vezes trabalhar e entender quem, porventura... A Fernandinha está com a internet. Tenta ver no celular. A gente tem que entender que às vezes a gente vai encontrar pessoas assim que a gente sabe que tem uma motivação errada, para a gente ter sensibilidade. Que muito disso pode ser uma perspectiva errada, ou pode ser até um problema de alma. Para quando a gente abordar, a gente não aborde, né? A gente vai falar sobre algumas técnicas de abordagem, a gente não aborde simplesmente com a crítica, mas entende, traz ela para perto, ganha confiança, faz com que ela veja em você e fala, poxa, ele não está aqui só para me dar paulada. Né? Agora, amados, a gente está falando em relação à igreja, isso cabe dentro dos nossos relacionamentos. Né? E é importante a gente voltar lá no comecinho. Toda casa uma igreja, todo cristão líder. Ou seja, o nosso ministério começa na nossa casa, né? E nós fomos chamados para ser cabeças, nós somos chamados para ser líder. O texto que eu li para vocês de Mateus 28 fala que Deus nos chamou para discipularmos, para ensinarmos, para nós termos um papel de ajudadores. Né? Agora a gente está falando aqui sobre ponto de partida, a gente está falando sobre referencial, a gente está falando sobre, né, um gabarito de vida. E nesse gabarito de vida é importante nós olharmos o nosso coração, olharmos a nossa motivação e muitas vezes, né, procurar conselho, procurar ajuda. Agora, é difícil, pelo menos eu não lembro na minha vida ministerial alguém ter chegado para mim e falado assim, pastor, eu estou fazendo a coisa certa, mas olha, de verdade, a minha motivação, ela não é boa, eu estou querendo aparecer. Alguém lembra, Beto? Ana? Eu me lembrei de duas coisas na Bíblia agora. Uma é dos discípulos disputando quem é que ia sentar dos lados de Jesus, né? E olha que estava andando com eles. E outro também, os mesmos Tiago e João, que olha, eles foram para anunciar Jesus em Samaria. E Samaria não aceitou. Ele voltou para Jesus e falou assim, Senhor, quer que eu mande descer fogo do céu? Então, eles estavam crentes que estava abafando, né? E Jesus falou assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu preciso colocar esses dois exemplos na apostila, né? Você imagina a cara dos dois falando para Jesus, Jesus, se eu quiser, eu mando fogo do
céu, como que diz, estou abafando aqui, Então, né? a motivação deles, o êxito deles estava em pregar. Não, o êxito estava em restaurar aquelas pessoas. A partir do momento que eles não foram restaurados, mandar fogo do céu. Ainda falando, como vocês não aceitam Jesus? Não, vou mandar fogo do céu. Agora, eu fiz esse comentário porque, gente, se alguém, nunca ninguém procurou, para vocês verem como é difícil. Porque a gente não pode presumir que todas as pessoas são ruins, que os discípulos de Jesus eram ruins. Gente, é delicado. Cara, é um relacionamento de intimidade com Deus, né, de responsabilidade, né, que nos leva, muitas vezes, a realmente conversar mais, a bater mais papo. E é muito sutil a motivação. É muito sutil. São temas que ninguém trata, né? Depois da reunião, eu estava conversando com o Ramon, ele estava falando sobre essa questão. Né? A questão não é só você pregar, a questão é que nós somos modelo. As pessoas olham para nós e procuram ser igual. Né? E as pessoas muitas vezes nos procuram não porque nós pregamos, mas porque elas veem em nós a presença de Deus. Cara, isso é muito sério. Quando a gente fala de ser cristão, a gente que ele está no evangelho, está pregando a palavra de Deus, a gente tem que buscar cada vez mais estar desembaraçado. E não só das questões que todo mundo vê, que essa é fácil a gente ser criticado. Mas aquelas que estão no mais profundo. E cada vez mais é nessa área que o inimigo ele vai militar contra você. Mas não é fácil. Não é fácil. O Beto trouxe trouxe 2 exemplos da Bíblia. Da vida real, do nosso dia a dia, cara, eu não lembro. Eu não lembro. Assim, eu não lembro. E a gente vê, né, até quando a Fran estava falando que às vezes você pode machucar com uma boa motivação, a gente lembra de Pedro, quando foi defender Jesus e cortou a orelha de Malco, né? E a gente pode comparar, você vê que Pedro fazendo uma coisa que estava ferindo uma pessoa, e no mesmo capítulo diz que quando os soldados chegam para Jesus, quem é Jesus, ele diz, eu sou, os soldados caíram no chão, como quem diz. Você vê que Jesus não precisa ser defendido, né? Ele estava lá para passar por aquilo mesmo, né? Então, muitas das vezes, a gente quer usar a palavra, o evangelho, como uma espada, como uma faca para ferir. Quando, na verdade, Jesus não precisa disso, né? A Pedro é faca bom nisso. a palavra é uma faca é uma espada de 2 gumes para nos cortar, né? Separar o nosso bem e o nosso mal. Não a gente querer cortar os outros, como Pedro, né? O próprio Pedro, né? Quando ele não aceita, Jesus fala assim, cara, quem está falando isso daí é Satanás, não é você. Você está falando em nome de Pastor, Satanás. Oi, Fran. eu me lembrei também agora, falando do Ramon, ontem ele proferiu a palavra sobre identidade, né? E muitas vezes a igreja e o ensinamento é correto em falar sobre a identidade em Cristo Jesus, ter a mente de Cristo Jesus, desenvolver a santidade, só que as pessoas começam a tomar um caminho que eu vejo que sem a percepção do Espírito Santo, que fica muito seguros de si dentro dessa identidade, né? E aí volta aquela questão de novo de guardar o coração, né? Porque muitas vezes a deturpação dessa identidade em Cristo Jesus, né? Principalmente agora, que sempre houve, mas agora está citando muito sobre essa hipergraça, né? Então começa a proferir, até mesmo dentro do aconselhamento, um conceito errado dessa identidade, né? Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para que o Senhor seja enaltecido, né? E como o pastor José Luiz colocou também no primeiro culto, Caramba, bicho, um seus 3 exemplo cultos, glória a Deus, hein? que ele estava ouvindo um outro pastor de uma outra denominação falando que as pessoas iriam, como que é, amor? Pela fé dele. Para encontrar ele, para professar pela fé dele, né? Então, devemos
isso, devia cada um guardar sua fé na gaveta, porque ele tinha fé suficiente. Então, assim, tomar muito cuidado na parte do aconselhamento, né, principalmente, e para nós mesmos, que a identidade de Cristo Jesus não é uma identidade para a gente, por exemplo, bater carteirinha, entendeu? É uma identidade que há uma honra, há um peso, né? Então, quando nós estamos nesse processo, que seja Cristo revelado nesse processo todo, Sim. né? Gente, assim, não que Posso seja dizer só correto. uma coisa? Posso falar só uma coisa rapidinho? Rapidinho, desculpa, pastor. Não, imagina. É por isso que que a Fran falou me tocou. Simplesmente falar que a gente tem que lembrar que Jesus veio para os pecadores e que a gente é pecador e que essa é a nossa identidade, na verdade. Não existe outra identidade. Jesus, ele veio para mim porque eu sou pecador, então eu tenho que olhar para o meu coração só que é difícil, né, confessar isso que eu acho super interessante, né, que tem que confessar justamente que nós temos vaidade, que nós temos soberba, Sim. que nós somos pecadores e que nós precisamos de Deus, e por isso que talvez seja interessante justamente essa coisa de ter um aconselhador também, uma pessoa com quem você vai poder falar justamente, tô sentindo que essa coisa para mim é difícil, essa coisa do elogio, então eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que orar para Deus me ajudar e para Ele me dar a direção para o caminho, porque a gente está indo para o reino de Deus, não é o reino da terra, é tudo ao contrário, é o inverso. Então, a gente tem que buscar essa consciência de que nós somos pecadores e que Jesus veio para a gente. Se Ele veio para a gente é porque nós somos pecadores. Essa é a nossa identidade. E isso que a Angela está falando, gente, não é para termos autocomiseração, eu sou pecador, eu sou um pobre coitado. Não. A ideia de a gente fazer esse trabalho diante do Senhor, falar, Deus, não deixa que eu caminhe de qualquer maneira. Né? Me mostra, deixa eu avaliar o meu sentimento, deixa eu avaliar a minha atitude. Gente, é uma oração muito importante. Né? É uma perspectiva de relacionamento com Deus muito bacana. A gente está fazendo isso para que Deus possa nos usar cada vez mais. Gente, sempre quando a gente prega, né, você vai levar um pouquinho do teu eu. Eu prego sobre Jesus, mas você sempre carrega um pouco da sua teologia, do teu sentimento. Então, quanto mais você trabalhar isso para que ele seja cada vez mais desembaraçado, gente, é melhor para aquele que a gente está ministrando e para nós mesmos também. Não ficarmos presos em escravidão. Né? Gente, estava conversando com a Thaís hoje, a Thaisinha lá da Escócia, está falando de um parente dela, um pastor que, cara, se perdeu, se distanciou. E nesses dias, vocês oraram aí na oração da manhã, pensou em se matar. Muito disso são sentimentos que se tornam, vai sendo tentado, vira pecado, e o cara tem vergonha e não consegue falar. Gente, falar de pecado é complicado. Mas às vezes parece que falar daquilo que nos leva ao pecado é muito pior. Não deveria ser. Falar de tentação, de pensamento. Olha, eu estou pensando nisso, poxa, vamos orar. Só que isso precisa de um grau de relacionamento muito forte. A gente precisa se lançar para a gente falar, poxa, né, poxa, estou tendo dificuldade nessa área. Muito dos nossos erros, né, que a gente acaba sendo, a gente peca, se a gente trabalhasse no aspecto da tentação, do pensamento, né, ou daquilo que estou sendo tentado, estou sendo levado, e pedisse ajuda, abrisse o coração, pedisse um conselho, falasse de uma forma mais madura, da maturidade que o Beto falou, seria muito melhor para nós, como cristãos, como líderes e tudo mais. Mas a gente coloca um monte de reserva. Foi esse papo que estava falando com o Ramon. Um monte de reserva. Na minha posição, naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, no meu cargo, no meu ministério. E você vai guardando. Só que assim, cara, tá corroendo. Uma hora enfraquece o ferro e quebra tudo. Mas acho que foi uma boa... Só para a gente... É mais engraçado do que, mas é interessante porque... Eu me lembrei de 2 exemplos de motivação. Mais a pessoa acha que está fazendo a coisa certa. Em música, quando a gente ouve que diminua eu para que tu cresças, Senhor, quem falou isso, que eu diminua para que tu cresças, foi João Batista, porque ele estava dizendo que o meu ministério está acabando e Jesus está chegando. Na Bíblia, nós não temos que diminuir para Jesus, nós temos que morrer. A Bíblia diz que a gente tem que morrer, não é diminuir. Você tem que morrer e nascer de novo. Né? E outra coisa, outro dia eu estava ouvindo uma música dizendo assim,
que desça o fogo consumidor para que eu tenha um relacionamento com o Espírito. Fogo consumidor na Bíblia é juízo, não é Espírito Santo. Então a pessoa está cantando, daqui a pouco está orando assim, ó, desce o fogo consumidor, se segura, filho, que vem fogo do céu para você. Tem muita música ruim, cara. Você fala com o Lamartine sobre música, cara, você ouve cada coisa, você fala, Jesus, mano. Mas, amigo, acho que foi uma boa reflexão isso aqui, né, Diogo? Tá aqui. Cadê o Diogo? O Diogo levantou a mão. Fala, Diogo. Não, eu lembrei de 2 casos, essa questão da motivação, que às vezes também quando a pessoa está com a motivação errada e outra pessoa vê isso, também pode escandalizar, né? Eu lembro, quando eu estava na faculdade, eu trabalhava numa gráfica e sempre via um pastor lá, a gente ficou até meio amigo, mas ele sempre só estava falando, vamos ganhar dinheiro, fazer isso para ganhar dinheiro, não sei o que, sei lá, e 1, 2 anos que ele teve comigo, ele nunca falou em Jesus, era só sempre dinheiro. E depois, quando eu fui trabalhar numa empresa para fazer filmagem e tal, a gente cobriu um evento, e também foi um apóstolo lá, não lembro o que era, e no fim, a gente foi jantar com a equipe, né? E ele veio e falou, não, eu gostei muito do trabalho de vocês, vamos fazer isso para ganhar dinheiro, não sei o quê. Então, isso, eu acho que possivelmente me manteve muitos anos longe Sim. da igreja, porque para mim, na minha cabeça, ir da igreja era só para ser enganado e para tomar o teu dinheiro. Gente, muito da dificuldade de tirar um visto religioso em Portugal é por conta do mau testemunho que foi dado por alguns líderes que no passado fizeram coisas absurdas. Em Angola, cara, para abrir uma igreja em Angola, cara, é mais fácil ir para a Lua de bicicleta. Mais fácil. De verdade, gente. Duas motivações erradas aqui. Uma que é a vaidade que o pastor Beto já disse, a outra é a fofoca santa. Então você vai, conta a fofoca, conta toda a história do irmão que o irmão te contou em segredo, vamos orar, irmão, pelo nosso irmão que brigou com a esposa, chutou o cachorro, não sei o que. Então primeiro faz a fofoca santa e depois vai contar. Então deixa eu compartilhar com você uma coisa mas não é para contar para ninguém. Cara, falando não é contar para ninguém, ferrou. Não é para contar para ninguém. Então, se não é para contar para ninguém, não conta. Pastor Israel, eu penso que a cada coisa que nós queremos ou desejamos fazer, acho que devemos ter a humildade e fazer uma introspeção a nós próprios e indagar o nosso coração. Porquê é que eu quero fazer isto? Mas com a humildade. Acho que aí é a chave do sucesso. É isso mesmo. Percebermos qual é o nosso motivo para fazer aquilo que estamos a propor-nos fazer. Perfeito, é isso mesmo, Eunice. Eu tenho que me perguntar sempre. Né? Eu tenho que Gente, Davi tem uma passagem, depois eu coloco num grupo, que ele ministra para o coração dele. Por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges, ó meu coração? Porventura não lembras o que o Senhor te fez? Ele estava ministrando o próprio coração. Ele estava falando com ele mesmo, ele estava tentando falar assim, olha, poxa, não vai por aí. Né? E a gente tem que fazer isso em relação ao nosso ministério, à nossa vida cristã. Né? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, que uma vez eu vi uma pregação do pastor Géser, ele falava isso em relação à oração. Quando a gente vai orar por alguém, a gente tem que... O amor tem que estar na frente da sua oração. Se o amor não estiver lá, a sua oração não está valendo. Acho que é a primeira coisa quando a gente vai fazer um aconselhamento, perguntar, eu estou fazendo isso por amor? Eu estou amando o irmão quando eu estou fazendo isso? Acho que é a primeira pergunta que a gente faz. Porque se não tiver o amor ali também, não adianta muito, né? Perfeito. O amor é o vínculo da perfeição, né? Então, assim, amados, esse cuidado que a gente está falando nessa aula aqui, a gente acabou separando um tempo maior para chegar nesse ponto e a gente ficou um pouquinho mais tempo aqui, eu acho que é fundamental, não só para o outro, né, no que diz respeito a você ministrar o melhor para ele, mas em relação à nossa vida como um todo. Né? A gente está amadurecendo, a gente está crescendo, a gente está pelo menos 1 ano aqui estudando, falando de montar a igreja, mas novamente, a nossa igreja começa na nossa casa, então toda casa é uma igreja, todo cristão um líder, ou seja, alguém que tenha esse cuidado, que busca o amadurecimento, que busca o conhecimento, que busca essa reflexão um pouco mais afinada, né? Porque isso é bênção para nós, e sendo bênção para nós, acaba sendo bênção
para as pessoas que a gente vai estar trabalhando. É muito sutil, né, a gente expressar, a Fran falou isso, é muito legal essa colocação, né, de a gente levar essa questão de identidade, se eu estou triste, eu vou levar um pouco da minha tristeza na minha pregação, no meu aconselhamento, eu estou feliz, eu estou animado, eu estou motivado, né? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tô com, a gente falou no questionário, gente, a gente falou sobre problema no casamento, a gente falou sobre problema sexual, a gente falou sobre instabilidade emocional. Mas tudo isso interfere. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Não só sobre aconselhamento, sobre a minha vida em relação, né? Quem nunca chegou na tua casa nervoso e brigou com o filho ou brigou com o cônjuge? Você quer ver um exemplo de uma motivação errada? Teve uma época que eu e a Grande estava com o casamento, foi antes da gente romper o casamento, até quando a gente ia orar um pelo outro, a gente orava, eu orava falava, Senhor, muda não sei o que da minha esposa, falava, era uma forma de agredir a pessoa falando para Deus, quer dizer, estava orando por ela, estava com a motivação até certa, mas estava fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Estava fazendo aquilo de uma forma de agredir, mas Deus estava ouvindo o pedido de oração, né? Estava ouvindo. Tava mandando um recado, né? Ele falou assim, não vou falar mandando um de recado. Mandando um recado. Cara, é tão ruim, cara, quando um pregador manda recado do púlpito. Não, gente, quando você tem um problema com alguém, fala direto, conversa direto, expressa direto. Agora, imagina na oração, né, cara? Senhor, em vez de... misericórdia. Gente, aqui a gente tem uma mudança, né, um pouquinho do tema. Aqui agora vou falar um pouco sobre técnica de aconselhamento. Mas já são 6h10. Como que vocês estão? A gente deixa isso para uma próxima aula. Eu libero vocês para o namoro, né? Pastor Israel, Oi. é a Sueli que está falando. Eu vi errado aqui o horário, meu Deus. Agora eu estava marcando um horário diferente. Quando eu fui clicar aqui no Zoom, que eu vi que já são 21. Mas dessa vez a gente gravou, Sueli, dá para te passar o gravado, fica tranquilo. Mas eu não sei por que aconteceu isso. Marcou um horário quando eu cliquei aqui, daí mostrou. Gente, por via de regra, né, é sempre segunda-feira, 20 horas. Horário de Portugal, é sempre quarta-feira, 20 horas. Sempre isso, gente. São eventos da igreja, não dá para falhar, né? Pode até haver uma morte, né? Eu posso até morrer, mas não pode falhar. Tem que ter alguém pregando. É que nem um culto de domingo aqui, né? Não tem jeito, não tem como falar. Sempre vai ser esse horário. 20 horas Portugal, 21 Europa. Não, eu sei, mas é que eu comentei isso porque foi no meu celular. Apareceu num horário aqui, eu estava tranquila. Quando eu fui entrar no Zoom, que eu falei, ué, mas como pode ser 21 já? Não sei o que houve. Deu alguma Na verdade é 20, coisa, né, Su? Para você é 20, você está em Portugal, né? 20. 20 horas. Tomei até um susto, me desculpa. Não, mas pronto, imagina, eu vi a gravação. Não fica tranquilo. E hoje, graças a Deus, me lembraram de gravar aqui. Tem que converter esse telemóvel aí. Não, mas eu acho que a Sueli deve ter pego horário da Europa Central, né, Sueli? Não, não, então, eu não sei, eu estava aqui no WhatsApp falando com uma amiga minha, e eu olhei o horário, eu estava marcando 19, então eu falei, bom, então daqui uma hora, mas quando eu cliquei no Zoom, apareceu o horário real. Eu não sei, gente, aconteceu uma coisa esquisita. Tá gravado, Su, tá tranquilo, essa aqui tá gravado. Então, gente, eu vou parar por aqui, a gente deixa aqui como tema essa questão da motivação, dos cuidados que a gente veio até aqui. Semana que vem eu entro nas técnicas de aconselhamento, a gente vai falar um pouquinho sobre as terapias diretivas, permissivas, de interação. São separações técnicas que, na maioria dos casos, você vai usar um pouco de cada uma delas, tá? Para você abordar e conversar com as pessoas. Tá bom? Vamos orar então, gente? Mas antes de orar, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? A Lívia ficou quietinha, a Celeste, a Fernanda, tá tudo certo. O LS, quem que é o LS, gente? O 885 Edu, o LS quem que é? Eu já perguntei no chat, ninguém me respondeu. Quem é o LS? Não é Celeste, é o